Em outro mundo com meu smartphone. Volume 03. Capítulo 3 E vida diária em outro mundo. No dia seguinte, todos nós fomos para a guilda. Eu estava pensando que talvez eu pudesse me encontrar com Andy novamente, mas também pensei que seria bom aumentar a classificação da nossa equipe para o próximo nível. Yumina era verde, um passo atrás de nós, que éramos azuis. O sistema de a classificação funcionou em ordem crescente: preto, roxo, verde, azul, vermelho, prata e então dourado. Ele queria chegar ao vermelho, pois assim seria considerado um aventureiro veterano. Já havíamos derrotado um dragão negro, que era o tipo de coisa que teria corresponderia a um trabalho Red Rank se o tivéssemos feito através da missão de pesquisa de guilda. Em suma, definitivamente tínhamos o que era necessário. Além disso, quanto maiores os empregos, maior será o pagamento. Eu não estava lá ainda. Tinha certeza do que exatamente queria fazer, mas sabia que precisaria de dinheiro, em qualquer caso. Afinal, ele estava noivo agora. Eu tive que me tornar mais responsável. Todos estavam bastante familiarizados com Koaku neste momento, mas parecia que Kokuyo e Sango chamaram muita atenção com sua rotina de natação no ar. Os dois deveriam ter ficado em casa. Eles são muito chamativos. Majestade. Aonde quer que nosso bom senhor vá, eu o seguirei. Exatamente. Além disso, Koaku não se importa tanto quanto nós. Os três. Eles falaram através da ligação telepática, mas eu pude ouvir tudo claramente. Para ser honesto, a única razão pela qual eles se destacavam tanto era por causa de sua flutuação. Poderia ser remediado facilmente se eles me deixarem levá-los. Mas quando ofereci, eles recusaram. Disseram que era uma questão de orgulho pessoal e que não podiam aceitar que eu os aceitasse. Bem, não foi um grande problema. Decidi que se alguém perguntasse sobre ele nadar no ar, eu diria apenas um mago fez isso. Quando finalmente chegamos à guilda, olhei em volta, mas não consegui ver Andy entre a multidão. Fiquei me perguntando se ele já havia partido para outra cidade. Enquanto todos foram ver o quadro de inscrições, chamei a atenção do recepcionista com quem registrei Andy ontem. Eu pensei em perguntar se eu tinha feito muito desde então. Ah, o garoto com o lenço? Sim, ele completou uma missão de busca de monstros ontem e ele recebeu um pagamento bastante generoso. Ele estava caçando lobos do chifre solitário, eu acho. Lobos. Chifre solitário, hein? Isso significa que ele está progredindo como um ranquear deveria. Preto normal. Essa também foi uma das minhas missões de novato. Embora. A recepcionista suspirou. HM? Aconteceu alguma coisa? A recepcionista tinha um sorriso claramente forçado no rosto. Mas ele não conseguia esconder o brilho de problema em seus olhos. Eu me perguntei o que eu teria feito. Fim. Sua missão de caça estipulou que você deveria trazer provas da derrota de 5 lobos de Longhorn, e mais ele foi um passo além disso. Tem que trazer um chifre como prova, certo? Quantos ele tinha? Bem, não tenho certeza, mas foram mais de 50. Mais de 50 chifres. Não pude conter minha surpresa. Falando em excesso. O pedido era só de 5, então ele recebeu o pagamento padrão, mas vendeu os demais chifres à taxa atual de mercado. Ele certamente estava orgulhoso de si mesmo. Mais do que 50, e que menino! Pensando bem, ele não estava desarmado? Eu acho que ele é um mágico. Afinal, então. Pelo menos essa é a única maneira de racionalizar o massacre.
Bem, eu não tinha ideia e não fazia sentido insistir nisso. Não era meu estilo colidir com ele. Negócios de outras pessoas de qualquer maneira. Decidi ir em direção à plataforma de busca e às 4 garotas que esperavam lá. Então, você encontrou alguma coisa boa? Ah, Touya. Nós vimos essa, mas... Yumina apontou para uma missão Red Rank, no 4. 1. Só podemos realizar missões até o Blue Rank, certo? Este é um nível superior a nós. Decidi ler o aviso de qualquer maneira. Mithril. Golem. O que é isso? Um golem feito de mithril. Localizado na cordilheira de Melicia, e em uma recompensa de 5 moedas de platina? Não é um pouco barato para um missão vermelha? Ele é um pouco baixo, sim, mas isso é porque o inimigo é um golem de mithril. Um material muito requintado e também muito valioso. Dependendo das peças que você consegue. Salvo, pode ser vendido por um preço excepcionalmente alto. Isso fazia sentido para mim. Então, na verdade, o próprio monstro foi a recompensa. Essa foi a primeira vez. Suculento. Mas não era como se pudéssemos aceitar essa missão de qualquer maneira, ou poderíamos. Qualquer aventureiro com título de rank B ou superior pode realizar esta missão. Ignorando as restrições de alcance? Qualificação. Como funciona o título Dragon Slayer? Recebeu há algum tempo? Pelo que entendi, existem outros títulos como Demon Killer e Griffin. Booster. Dragon Slayer é um título de rank A, então isso significa HM? Podemos realizar essa missão, afinal? Eu comecei o formulário. Procurei e levei até a recepção. Pensando bem, enquanto a maioria de nós. Digamos que Yumina não tem o título de Dragon Slayer. Será que conseguiremos levar isso? Como um grupo ou não? De qualquer forma, uma classificação baixa não era necessariamente um grande indicador de habilidade pessoal. Modos. Um soldado veterano com brilhante destreza em batalha sempre poderia decidir mudar de carreira e começar nos escalões mais baixos da guilda de aventureiros, depois. Todos. Ter um diploma é uma maneira fácil de obter reconhecimento independente de seu guilda. Não se preocupe, a maior parte do seu grupo tem o título, então você pode assumir a missão. Como um grupo. Gostaria de saber mais? Sim, por favor. A missão estava na base da Serra da Melicia. Um grupo que, trabalhando em uma mina, não pôde continuar com seus esforços de escavação devido a um golem. Dimitril foi estabelecida no meio de sua operação. A criatura parecia ter uma armadura excepcionalmente resistente. Além disso, foi anormalmente rápido para um golem devido à sua composição material. Foi feito de mitril, então. Era leve e resistente. Parecia que muitos mineiros já tinham sido vítimas da sua violência. Golems eram terrivelmente territoriais, então não permitiam que ninguém invadir seu território. Essa foi uma das razões pelas quais os golems eram o método defesa preferida pelos mágicos e seus tesouros excessivos. Bem, esses são os detalhes. Você quer levar isso? Achei que deveria confirmar com todos, mas todos concordamos por unanimidade. A parte que precisava ser destruído foi o núcleo do golem. Aparentemente, quando aquela coisa foi destruída, o golem não poderia manter sua forma e seria extinto. No entanto, seria muito difícil chegar lá, uma vez que os golems eram fortes e tudo mais. Um dos ainda mais mitril. Não poderíamos fazer outra vitória certa com o seu feitiço a aporte? O último funcionou. Elze trouxe uma ideia interessante assim que saímos da guilda, mas não achei que fosse viável.
Ao contrário da frase, o golem não seria transparente, então o núcleo não seria. Expor. Não funcionaria no golem, seria muito fácil. Lindsay parecia ter o mesmo ideia e rapidamente eliminou a esperança de sua irmã. O núcleo de um golem é tão grande. A Porte não seria capaz de trazer algo desse tamanho. Lindsay estendeu as mãos e imitou o formato de uma bola de vôlei. Ela estava certa. Aportar era um feitiço que só funciona em algo que você pode entender com uma mão. As coisas grandes estavam fora dos limites. Parece que não tivemos escolha a não ser encarar isso de frente. Definitivamente não seria fácil. Até então, Frase tinha sido meu inimigo mais difícil, mas talvez o golem. Eu tentaria pelo seu dinheiro. Bem, eu ficaria mais do que feliz lutando contra um golem em vez de algo que poderia se regenerar. Lindsay tinha magia destrutiva como explosão e bomba de bolha, o que certamente seria útil. E o Mina também tinha o feitiço da Terra Rock Crash, e isso também poderia ser de valor. Além disso, Elze e sua manopla direita para reforçar o dano definitivamente seriam capazes de para manter a pressão sobre o inimigo. O único problema que consegui pensar foi: sim, ela só tinha ataques cortantes com suas lâminas. Ela estava fundamentalmente errada. Equipado para lidar com inimigos endurecidos. Não se preocupe, desta vez vou servir de distração, vou. Eu fiz uma anotação mental. Usar um pouco do Mithril para forjar uma nova katana para ela depois que ela terminamos a missão. Então, como chegaremos às montanhas Melicia? Vamos alugar uma carruagem de novo? Ou talvez devêssemos comprar o nosso agora. Elze levantou-se apenas um pouco. Viajando. A carruagem seria definitivamente o método mais confortável, mas ele tinha outra ideia em mente. Depois. Afinal, ele passou por muito para conseguir esse novo meio de transporte. Estamos prestes a partir. Por favor, permaneçam em seus lugares até o amanhecer. O cinto de segurança está desligado. Não há assentos. Não há luzes de cinto de segurança. Esse tipo de conversa é necessária para a estética. Aprenda a ler o status. Espírito, mestre. Demorou alguns dias, mas valeu a pena para os jardins suspensos de. A Babilônia avançará em direção aos céus de Belfast. Podemos ir aonde quisermos. Em questão de horas se voarmos para lá. Estávamos atualmente cerca de 200 3 no ar. Nós nem estávamos tão chapados como a Torre de Tóquio, mas estava tudo bem devido à falta geral de grandes estruturas e montanhas na área. Além disso, tínhamos um campo furtivo, para que ninguém pudesse nos ver. O campo furtivo era realmente incrível. Nós nem projetamos sombra por causa disso. Eu não tinha ideia de como isso era possível, mas apenas escrevi como mais uma aplicação do Magia Antiga Perdida. Chegada estimada, 1 hora. Seska estava monitorando o painel de controle central no meio do jardim, e ela me disse quanto tempo nossa viagem demoraria. O painel ficou legal para ver, pois era simplesmente uma grande ardósia preta. Suponho que você poderia chamá-lo de monólito. Havia um mapa básico e uma linguagem que não poderia ser. Comece a entender. Presumi que a luz bruxuleante que se movia no mapa era o jardim. Mesmo. Deixei Seska e o monólito e depois fui até o jardim ver se todas as meninas. Eles estavam sentados em um cobertor. Parecia que um piquenique estava acontecendo. Temos cerca de 1 hora antes de pousarmos. Yai me entregou um sanduíche. Enquanto eu sentei entre ela e Yomina. Era apenas um presunto e queijo padrão, mas inclinei a cabeça. Cabeça confusa depois de dar uma mordida. Há algo errado,
certo? Não, e está tudo bem, e é só que, diferente do normal. Na verdade, tem um gosto melhor. Sim. E aí deu um tapinha no peito de alívio. Estranho, porém, e tem mais sal e pimenta do que o que o Creates geralmente inclui. Espere um segundo. Sim, e você fez isso? Sim, eu fiz. Se Creadono estava me ensinando, ela estava, e eu decidi que sim, eu serei seu esposa, Tetoiadono, e então eu deveria dominar a culinária, além de dominar a espada. Entendo, isso faz sentido. Estou feliz por não ter dito nada descuidado, então. Comi o sanduíche feliz, agradecendo a Yai por seus esforços. Aqui. Eu fiz isso. Você deveria tentar. Você também fez alguma coisa, Elsie? Claro, vou tentar. Espera, isso é. Estendi a mão para pegar o frango frito que Elsie me ofereceu. Lindsay. Ele tentou murmurar alguma coisa, mas já era tarde demais. O garfo já estava na minha boca. Bom. Saboroso, certo? Picante. Quente, quente, quente. Yumina rapidamente me deu pouca água, mas não foi suficiente para ajudar. Lindsay conseguiu produzir um bloco de gelo a partir de tamanho de uma bola de basquete, então descansei minha língua nela. Crise evitada. Não posso acreditar no que você me deu e não posso acreditar. Havia lágrimas escorrendo. Meu rosto, mas certamente não eram lágrimas de alegria. O que há com esse frango picante? É tão picante? Elsie casualmente se inclinou sobre o frango e ele colocou outro pedaço na boca. Enquanto eu estava pensando com aquele maníaco sem vergonha ainda. Respirando, Lindsay começou a se desculpar em seu nome. Minha irmã tem uma estranha resistência a qualquer tipo de tempero. Quando ela cozinha, ele tende a fazer os melhores pratos imagináveis. Ele não tinha permissão para entrar na cozinha de casa. Por esse motivo. Droga, Lindsay, por que você não falou antes? Eu não esperava sentir isso. Sentimento avassalador de derrota antes de chegar ao golem. Naquele momento, percebi que Elsie nunca teria permissão para cozinhar em nossa casa. Era simplesmente um risco demasiado elevado para a saúde e a segurança permitir-lhe abordar qualquer coisa relacionada à culinária. E minha língua dói tanto, e meus lábios também ficam inchados? Chegamos à Serra da Melicia e rumamos para o norte. Em pouco tempo, nós paramos no ar diretamente sobre as minas. Eu olhei para a área de mineração diretamente abaixo e abriu um portão para nos deixar na superfície. Sesca foi deixada para manter o forte sozinho no jardim. Desde o momento em que pousamos, percebemos que a área estava envolta em um silêncio quase assustador. Você acha que todos deixaram a área? Com um golem vagando por aí, quase qualquer um faria o mesmo. Coisas se movem para uma área, elas tendem a eliminar qualquer pessoa ou qualquer coisa que elas descuidado o suficiente para se aproximar. Não há necessidade de procurá-lo, tenho certeza que ele virá atrás de nós de qualquer maneira. Yumina e Elsie conversaram um pouco. Enquanto procura no mapa por Omithril Golem. Eu descobri muito rapidamente. Eu era para à frente, nas profundezas dos túneis. Na verdade, ele estava vindo em nossa direção. Ok, devemos ficar bem. Parece que o Golem está disposto a vir lutar. Fiquei preocupado com a possibilidade de um colapso, mas parece que vamos ficar bem. Assim que aparecer, devo começar com algum sleep, talvez? Isso foi um inferno. Eu poderia ir embora sem passar por isso de novo.
Minha ideia parecia ter atingido um nervo. Trauma recente para Kokuyo e... Antes. Os dois pinos devem ter se sobreposto naquele momento. Eles estão grudados como marido e mulher. Se eu tivesse me concentrado neles naquele momento, eu saberia sobre de antemão que teríamos que lidar com alguns deles. Inferno, neste momento, não posso. Seria surpreendente se uma pequena criança golem corresse atrás deles. Enquanto eu estava lá pensando coisas estúpidas, um dos golems pegou uma pedra grande e... ele jogou isso contra nós. Droga, tenha cuidado. Todos nós nos separamos e evitamos o... rocha que chega. Ele caiu no chão com muita força, quebrando-se em pedaços e enviando detritos em todas as direções. Vamos, água. Bolhas balísticas, bomba de bolha. Lindsay lançou uma pequena nuvem de bolhas e os guiou na direção do golem. No momento em que o primeiro fez contato, começou uma cadeia de explosões que rugiu ensurdecedoramente por toda a área. Uma cortina de fumaça semelhante à neblina foi a única evidência de que o ataque havia acontecido alguma vez. O golem em si nem sequer foi arranhado. Nenhum efeito. A compatibilidade elementar provavelmente teve muito. O que fazer com isso? Ele se lembrava vagamente de ter ouvido que os elementais da Terra tinham fortes resistências contra a magia do tipo água. Yumina e Yae atiraram repetidamente no golem. Cada uma das balas explodiu. Atingiu, mas ainda não afetou as defesas do golem. Se continuarmos lutando assim, temos poucas chances de vitória. E então, decidi colocar meu plano em ação. Eu tenho um plano. Todos, afastem-se. A princípio, ninguém parecia entender o que estava acontecendo. Dizendo, mas eles recuaram quando eu perguntei de qualquer maneira. O golem correu direto para mim. Talvez por ser um golem de mitril, ele se movia muito mais rápido do que normalmente. Eu teria esperado que alguém pudesse. Ainda assim, leve o suficiente para algo do seu tamanho, ainda era. Sendo um enorme pedaço de metal. Se isso não funcionar, terei que pensar em algo rápido. Aceleração. Ativei meu feitiço de aceleração e mergulhei diretamente abaixo do peito, cambaleando da besta. Assim que estava ao meu alcance, bati a palma da mão contra ele. No chão e intuei o feitiço que formava o núcleo do meu plano. Portão. Ambos os golems, seu ataque agora frustrado pelo grande buraco aberto sob seus pés, afundou no que costumava ser chão como se de repente tivesse se tornado água. Meu plano funcionou. Tetouia, você acabou de... Sim, eu desapareci com Gate. Yumina perguntou e eu confirmei suas suspeitas. Honestamente, fiquei feliz que funcionou. Então, para onde você os enviou? Em resposta à pergunta de Yae, sorri. Apontei diretamente para cima. Para cima. 10.000 metros no céu. Que? Deixei as meninas se recuperarem do estado de total confusão, então. Confirmei a localização de ambos os golems no meu mapa. Ele não mostrou quão altos eles eram, mais 2 alfinetes apareceram no mapa, um pouco longe de onde estávamos. Levando em conta a resistência do ar, o momento e tudo mais, fazia sentido que eles não caíssem em linha reta. Neste caso, porém, fiquei feliz pela distância que nos separava, já que a última coisa o que precisávamos era de um par de golems de mitril caindo sobre nossas cabeças. Havia uma cidade mineira ao sul de onde estávamos, mas os golems não estavam caindo naquela direção, então. Estava bem. Voltei ao jardim para pedir a Sesca que aumentasse sua altitude para exatos 10.000 metros. Para este propósito. No entanto, olhando para trás, pode ter sido um exagero.
Só me lembrei da existência da velocidade terminal depois de já ter largado o Golems. Como um objeto em queda enfrenta a forte resistência do ar, ele só pode acelerar até uma certa velocidade e depois mantê-la. Nesse ponto, a distância de queda deixa importar. Tudo o que aconteceu é desnecessário e vou deixar esse pequeno erro de lado. Ao mesmo tempo em que se certifica de que funcionou corretamente. Com um grito metálico estridente e um estrondo estrondoso, as duas peças de metal. Eles caíram com estrondo no chão, um pouco a oeste de onde estávamos. Eu estava um pouco surpreso com onde eles haviam pousado. Eu não esperava que eles caíssem diretamente na frente de nós, mas eles pousaram mais longe do que eu pensava. Ativei a céu e corri para onde eles haviam caído. Todos os outros também ativaram a céu em seus anéis e mantive meu ritmo. Droga, eles ainda estão se movendo? Ambos os golems, agora cobertos de amassados e rachaduras, eles se forçaram a ficar de pé dentro de suas pequenas crateras. Isso causou muito menos danos do que eu pensava. O mitril era realmente um metal tão leve? Os golems retomaram seu ataque avançando em nossa direção. Parar seu avanço e, desta vez, a onda de choque das explosões enviou pedaços de metal voando do corpo rachado daquele que estava na frente. Foi muito mais eficaz agora. Serra. Uma bola prateada fosca escondida no peito do primeiro golem. Isso foi provavelmente seu núcleo. Aceleração Boost. Elze fundiu sua própria magia de fortalecimento físico com o feitiço de aceleração em seu anel e disparou em direção ao golem como uma bala acelerada. Sua manopla soltou um flash vermelho quando ela bateu seu soco totalmente carregado no inimigo. O som horrível de metal colidindo com metal soou como um pedaço do núcleo do golem foi destruído. O golem caiu sem vida no chão, a força de sua enorme estrutura caiu enviando pequenos tremores pelo chão. Voltando minha atenção para o outro golem, vi Ai atirando várias balas explosivas nele. Com a arma que ele lidera. Os sons de tiros e explosões ecoaram em rápida sucessão. O peito deste outro golem também foi destruído pela força das explosões, como o mesmo que com o primeiro. Em outra semelhança com o outro, seu núcleo apareceu. True Lightning Strike. Centenas de trovões, Lightning Javelin vendo seu oportunidade, Yomina lançou várias rajadas de relâmpagos diretamente em direção ao núcleo exposto do golem. O núcleo se partiu ao meio com um ruído agudo e dilacerante. Com sua fonte energia destruída, o segundo golem também caiu flácido de costas. Ambos os golems pararam de se mover e a área estava cheia de nuvens de poeira e pedaços quebrados de mitril. Terminada a luta, percebi que não havia. Não fiz nada para ajudar no final. Um trabalho bem feito. Tudo o que eu realmente fiz foi abrir o portão, só isso, e eu não pude deixar de devolver o Koaku elogiou com um sorriso forçado. Elze pegou o núcleo quebrado do primeiro golem e Ai recuperou o núcleo dividido do primeiro golem. Segundo. Cada núcleo era do tamanho de uma bola de vôlei e eles tinham um tom de prata muito mais opaco que o resto do corpo do golem. Temos provas de que os derrotamos, então esta missão está resolvida. Elze levantou um dos núcleos com um sorriso brilhante. Bem, nós cuidamos da busca. Foi a limpeza que eu temia. Deixando de lado seus corpos principais, ele levaria tudo. O dia vai e colete todos os pedaços quebrados de mitril que foram enviados voando em todo lugar. A menos que eu pudesse usar armazenamento para separar o mitril de todos. Pedras regulares. Valeu a pena tentar. Armazenamento dentro o mitril. Um círculo mágico se espalhou sob meus pés,
E o golem no. O chão foi perfeitamente absorvido pelo meu feitiço de armazenamento. Eu investiguei o chão. Ao redor de onde havia desabado, e nenhuma pedra de mitril foi deixada no chão. Outro golpe de sorte. Eu fui e guardei o corpo do segundo golem. A habilidade de armazenamento foi muito influenciada. Medido pela magia do usuário, o que significa que a maioria das pessoas não teria sido capaz de. Armazene um golem inteiro como eu. Ok, vamos para casa. Podemos informar a guilda amanhã. Já recuperamos o núcleo do golem e tudo mais, então não há necessidade de pressa. Abri um portão para o jardim dos fundos da mansão e fomos imediatamente recebidos pela visão de Rene. Praticando na bicicleta e Cecile cuidando dela. Rene estava vestindo uma camisa e calça com suspensórios em vez de sua roupa habitual de empregada. Ela tinha uma aparência mais jovem e, de toda a sujeira que estava coberta, eu só poderia presumir que tinha sido praticando muito naquela bicicleta. Hoje era dia de folga de Rene, então Cecile deveria ficar de olho nela. Entre seu próprio trabalho. Bem-vindo, senhor. Olá, Cecília. Rene ouviu Cecile nos chamando, então ela virou a bicicleta e ele correu em nossa direção. Então ele derrapou e parou na nossa frente. Obviamente, já dominou o veículo. E mais rápido que o Duque, aliás. As crianças aparentemente aprendem rápido. Bem-vindo. Parece que você dominou a moto, hein, Rene? Sim. Ele me lançou um sorriso tão radiante que não pude deixar de dar um tapinha em sua mão. Cabeça. Momentos como esse, ver Rene se divertindo tanto com aquela moto, me deixavam muito feliz. Tendo decidido construir um. Por enquanto, devemos tomar banho e lavar toda essa poeira e sujeira. Rene pode ir com as outras meninas. Vou usar o banheiro quando eles terminarem. Ei! Viramos para entrar na mansão quando Rene nos olhou perplexo. Ah! Algum problema? Onde está Cesca? Ops! 5 reações retardadas chegaram até nós em perfeita harmonia. Ah, merda! Eu me esqueci completamente disso. Não, eu não me importo. Na verdade, não me importo de ser deixado para trás, mestre. De jeito nenhum. Modo. Na verdade, nem um pouco. O sorriso da Cesca está me assustando. Ela geralmente não é de mostrar muita emoção, então por que diabos ela só sorri em momentos assim? Através desta experiência, aprendi que você tem um fetiche por deixar as meninas sozinhas. Mais cedo ou mais tarde, essa perversão dele me forçará a me despir e me deixar em paz. No parque à noite. Você vai se divertir enquanto eu tremo de medo só de pensar em ser visto ou agredido. Na verdade, seus gostos são altamente refinados, mestre. Nada disso passou pela minha cabeça. Ela está com raiva por ter sido deixada para trás. Bem, sim, a culpa é nossa e tudo, mas tem sido. Tornou-se um hábito meu abrir o portão e voltar quando terminarmos de caçar. Deixe por isso mesmo. Ele claramente se sente culpado por isso, e se você exagerar demais, ele pode deixar você, sabe? Lane estava sentada no jardim, bebendo o chá preto que Cesca lhe dera. Preparado. HMPH. Isso seria bastante problemático. Portanto, mestre, eu vou te perdoar se eu apresente um conjunto de roupas íntimas obscenas que se adapte ao seu gosto. Você não está pedindo demais. Eu não poderia fazer isso mesmo que a calcinha não fosse sensual. Foi uma brincadeira. Cesca baixou a cabeça e saiu do terraço. Se ao menos houvesse alguém que pudesse fazer algo com o funcionamento interno daquela garota robô. Lane olhou para Cesca enquanto ela continuava andando.
Devo dizer que estou impressionado. Pelas suas habilidades mentais, quero dizer. O que diabos há de tão impressionante nessa mente pervertida dela? Oh, não estou falando sobre a personalidade dele. É mais sobre a maneira como ele expressa sua irritação. Ou a flexibilidade que lhe permite contar piadas. Ela é quase como um ser humano real. Não estou. Não tenho certeza se é possível criar algo parecido com o programa. Ei, você não deveria dizer isso. Aquele ursinho de pelúcia no canto do terraço é visivelmente chateado. Estou realmente muito impressionado com a maneira como ele chuta isso. Pedra com os braços atrás das costas. Ele realmente é um adversário digno de Cesca. Então, o que te trouxe aqui hoje? Bem, era sobre os círculos de teletransporte restantes da Babilônia e até agora eu não localizei nenhuma informação concreta. HM? Você está pensando em procurá-los? Então você não está? Nós dois ficamos surpresos. Fiquei muito entusiasmado com a ideia. Cesca era difícil de lidar e não tinha ideia de como seria se ela conseguisse ainda mais. A própria médica disse que não se importava se os encontrava ou não. Não consigo pensar em um motivo para procurá-los. Por quê? Você não quer descobrir conhecimentos mais antigos ou tecnologias perdidas? Não. GHH, que jovem sonhador você é. Bem, é verdade, eu era um jovem comparado a ela. Mas o médico disse que o poder da Babilônia não seria necessário nesta época. Dito isto, tivemos que considerar as frases. Se quiséssemos ter certeza, poderia haver. Foi uma boa ideia absorver tudo o que Babilônia tinha a oferecer. Ainda assim, se não conseguíssemos encontrar os círculos de teletransporte, vamos pensar no que fazer quando tivermos novas informações. Se você conseguir localizar um círculo teletransporte, estarei lá para ajudá-lo. Faça isso, é uma promessa. Se você não cumprir, farei você comprar roupas íntimas obscenas para mim. Também. Por favor, qualquer coisa menos isso. Encostei minha testa na mesa e implorei. Sim. Se eu comprasse roupas íntimas obscenas para alguém tão jovem quanto ela, minha vida terminaria de uma só vez. Maneira completamente diferente. Inferno, eu nem sabia se essas roupas íntimas existiam. Satisfeitas com minha promessa, Len e Paula retornaram ao Palácio Real. Espero que isso não seja. Fica muito problemático. 2 golems de Mitril. Perdoe-nos. Houve um erro em nossa investigação. Oh! O recepcionista da guilda inclinou a cabeça. Não houve erro no fato de que era uma busca. Caça ao golem, mas como o objetivo era liberar as minas, ele deveria ter especificado que tínhamos que derrotar 2 golems. Em casos como este, você é pago pelos 2 monstros, e para compensar o erro de nossa parte, dobramos a recompensa, o que significa que você ganha 10 moedas de platina. Os pontos do seu cartão de guilda também foram duplicados, é claro. Bem, isso é bom. No entanto, suponho que seja justo fazer isso. Ela colocou 10 moedas de platina no balcão e carimbou nossos cartões. Os pontos que você acabou de receber aumentaram sua classificação. Parabéns. Retiramos nosso cartões. E o mina era azul, enquanto o resto era vermelho. Com isso, somos agora aventureiros de primeira classe. Oh! Há algo próximo ao símbolo do matador de dragões. É quadrado e parece mostrar uma silhueta que lembra a cabeça de um golem rachado. Além disso, para completar esta missão, a guilda apresenta a você uma prova de que você derrotou um golem, o título de Golem Buster. Entendo. Então, é um novo símbolo, hein? O privilégio
Concedido pelo título Golem Booster foi um desconto de 20% em todas as lojas. Patrocinado pela guilda, mas o título Dragon Slayer já nos deu 30% de desconto. Então isso não significou muito. Assim que saímos da guilda, Lindsay e Umina foram para a loja de magia, enquanto Elsie foi treinar com o General Leon. Eu fiz Koaku ir com Lindsay e Umina, enquanto Kisango e Kokuyo se juntaram a Elsie. Essa configuração me permitiu ficar em contate-os caso algo aconteça. Parte de mim esperava que a telepatia entre mim e minha chamada deixará de funcionar em distâncias maiores, mas aparentemente não. E isso importava. No entanto, há um problema em usá-lo como substituto de telefones. Yai e eu planejamos ir a um ferreiro. Pensei em usar Mithril para forjar uma espada. Novo para Yai, mas nenhum ferreiro normal na área poderia trabalhar com katanas. Eu acho que o único lugar para negócios relacionados a katana é Eshin. Abri o portão e saí em direção ao Oedo. Normalmente, esta teria sido a hora de ir ver os pais de Yai e pedir a mão dela, mas como só os conheci na última vez que visitei, foi um pouco relutante em seguir em frente. Não era como se o casamento fosse acontecer tão cedo, então era melhor guardá-lo para mais tarde. A própria Yai concordou, então eu deixei. Então, aparentemente, havia um ferreiro de katana muito bom na extremidade oeste de Oedo, na frente da casa de Yai. Enquanto nós dois caminhávamos em direção a ela, não pude deixar de notar como Yai olhava para mim de vez em quando. HM? Algo errado? N nada, só isso. Toyadono e eu agora estamos prontos para nos casar. Correto? Sim. Isso mesmo. A maneira como ele disse isso fez parecer que nossos pais estavam nos contando. Eles prometeram um ao outro, mas o significado era o mesmo. Honestamente, isso me fez sentir um pouco tímido. É assim, então. Bem, e podemos dar as mãos enquanto nós andamos, podemos. Vermelha até os ouvidos, ela falou essas palavras enquanto ele olhou um pouco para baixo. Que diabos! Isso é muito lindo. Existe um único homem no mundo que pode dizer: o que não fazer com isso? Eu não digo. E eu não sou diferente. Eu lentamente estendi minha mão direita e agarrei a esquerda dela. A mão dele estava tão macia quanto quando usei Recall. Ela olhou para mim, sorriu de uma forma adorável e agarrou minha mão com força. Ações. Assim sempre fez meu coração bater mais forte. Eu não tinha ideia de que andar de mãos dadas com uma garota que eu gosto era tão legal. Entendo perfeitamente por que casais de todo o mundo simplesmente não conseguiam parar. Flerte. Que fique claro que não há pecado nisso. Aproximamo-nos da ferraria no extremo oeste de Oedo, terminamos nosso breve hora marcada e entramos na loja muito movimentada. Olá. Tem alguém aqui? Se precisar de alguma coisa. Uma mulher de 20 e poucos anos veio nos cumprimentar. O negro estava amarrado atrás dela e ela estava de sandália. Acho que ela é funcionária? Preciso de alguém para forjar uma katana. Este é o lugar certo? Uma katana? Sim, você está exatamente onde deveria estar. Espere um minuto. Marido. Você tem uma. Cliente. Ele bateu em direção à forja, que ficava mais dentro do prédio. Então é ela. Senhora. Um homem de 30 e poucos anos veio nos ver. Ele estava vestido com roupas de trabalho. Monge com uma toalha na cabeça como um lenço. Ele tinha uma barba viril, mas não nada que diminuísse o fato de ele ter um rosto muito amigável. Ele parece um homem
Montanha amigável. Não é uma boa comparação, mas ainda assim. Uma katana, hein? Para qual de vocês? Ah, para ela. Eu gostaria que fosse feito com esse mitril. Mitril? Isso é muito elegante. Você é filho de um lorde ou algo assim? O ferreiro não poderia. Esconda sua surpresa. Sua esposa não era diferente nesse aspecto. Não, conseguimos isso de um golem de mitril que derrotamos. Decidi fazer bom uso disso. E transformá-lo em uma arma. Ah, entendo. Para derrubar um golem de mitril. Vocês dois são mais fortes do que pensavam. Eles se parecem com isso, não é? O ferreiro suspirou, mas pareceu decididamente impressionado. Katana e espada curta de Iai. Depois de pegá-lo, examiná-lo e corrigi-lo. Enquanto apertava os olhos, ele nos deu uma data. Isso estará pronto em uma semana. Tudo bem para você? Parece ótimo. Muito obrigado. Então, quanto vai custar? Dinheiro não é necessário. Ei! Desculpe. Você está dizendo que é grátis? Quando você considera o ditado ou não existe tal coisa como almoço grátis, e me faz pensar que haverá um problema. Algumas coisas também parecem. É bom ser verdade e todas as rosas bonitas têm espinhos. Nada é mais caro do que algo que é grátis, como dizia minha avó. Eu não preciso de dinheiro, mas você poderia compartilhar um pouco do seu mitril? Eshin tem Hirokane. Mas o mitril é quase impossível de obter. E trazê-lo do oeste custa braço e perna, sabe? Ah, é assim. Concordo com isso, mas não tenho ideia de quanto vale, então não tenho ideia. Quanto eu deveria te dar? Entendo. Por enquanto, deixe o suficiente para eu fazer a katana e a espada curta. Quando eu terminar, você pagará com tanto mitril quanto achar que o trabalho vale. Vamos com isso, então. Tenha um bom dia. Agora, vou ter que investigar o valor do mercado de mitril antes do final da semana. Abri meu armazenamento e tirei um pedaço de mitril do tamanho de uma bola de softball. É suficiente? Sim. Demais, na verdade. Ele pegou o mitril na mão e sacudiu-o para cima e para baixo, como para medir seu peso. Vejo você na próxima semana, então. Muito obrigado pelo seu pedido. A esposa do ferreiro nos acompanhou quando saímos. Quando chegamos a um lugar sem pessoas, tentei abrir um portão, mas Iai agarrou minha mão. Ponta do casaco e olhou para mim hesitante. Se podemos ser só nós, e mais um pouco, certo? Seu rosto ficou vermelho. Quando sua cabeça se inclinou. Xingamento. Se não estivéssemos na cidade, eu a abraçaria aqui e agora. Eu peguei a mão de Iai, o que a fez soltar um sorriso tímido e comecei a andar pelas ruas de Oedo com ela. É isso, guerreiros e guerreiras. Espero que tenham curtido o vídeo tanto quanto eu curti trazê-lo para vocês. Agradeço de coração por terem assistido até o final. Se ainda não fazem parte da nossa comunidade, não se esqueçam de se inscrever no canal Samurai Novel para não perderem nenhum conteúdo épico que está por vir. E claro, a força do nosso clã cresce com a união de cada um de vocês. Compartilhem nossos vídeos com seus amigos, para que mais pessoas possam se juntar a essa jornada incrível. Juntos, somos mais fortes. Até o próximo vídeo, guerreiros. Continuem trilhando o caminho dos samurais e espalhando a energia positiva. Arigato.